E Caim observa que mais e mais as ovelhas do seu irmão se multiplicaram. Porque eu aprendo uma coisa nesse texto: quando Deus se agradar da nossa adoração, Ele abrirá suas mãos e a janela do céu sobre nós e nos abençoará com toda sorte de bênção em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Aleluia. E Caim tem uma ideia: eu vou levantar também o altar ao Senhor. Ele prepara o altar semelhante ao altar de seu irmão, e ele vai na lavoura e traz do fruto do seu plantio e oferece a Deus, e até a fogo sobre o altar, mas a fumaça não sobe, ela deixa Caim sufocado, quase que sem fôlego, porque Deus não se agradou daquela oferta e nem do ofertante. Agora, por que Deus não se agradou? Porque a oferta de Caim não trazia a Deus a memória do sacrifício do seu filho na cruz. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que Deus já conhecia aquele que haveria de morrer na cruz desde a fundação do mundo, muito antes do mundo. Já estava tudo preparado, tudo calculado por Deus para salvar a mim e a você. E o sacrifício de Caim não representava nada espiritual, mas era uma representação do materialismo pecaminoso, da dureza do coração e da falta de sentimento para com Deus. E não havia nesse sacrifício de Caim nada que representasse o amor de Deus e o sacrifício de Jesus. E eu costumo dizer que não é o nosso sacrifício, não é por muito jejuar é essencial e não devemos dispensar este particular. Não é por muito orar é o suficiente, é o essencial, também não podemos dispensar este particular. Não é por muito crer é bom, mas a Bíblia diz que o diabo também crê e se estremece, mas não obedece. Então não é por muito nós oferecermos que Deus vai se agradar de nós, mas quando Ele olhar em nós e ver em nós as marcas de Jesus, o mesmo sacrifício, quando Ele olha para o seu sofrimento e vê que você persevera sem murmurar, agradece a Deus, mesmo faltando tudo, Ele olha para você e se lembra do sacrifício e da obediência de Jesus nosso Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E a Bíblia nos mostra que Caim não tem bons resultados no seu sacrifício, e começa a vir uma frustração no Caim. Ele começa a ficar revoltado. Caim começa a ficar enlouquecido, enfurecido, porque ele não alcança o mesmo êxito no sacrifício de Abel. Irmãos, se tem uma coisa que é individual, que não tem como nós traspassar para o outro, é a nossa comunhão com Deus. Por isso, às vezes, alguns dizem: mas por quê? É uma pessoa tão simples, mas por que Deus usa tanto essa pessoa? Mas por quê? Eu merecia isso daí. Por que Deus deu para ele? Devido à comunhão. A comunhão com Deus é que faz a diferença. E esta comunhão com Deus não tem preço que possa pagar. Me lembro-me que em Atos capítulo 8, Filipe manda um recado para Sete em Jerusalém e pede ajuda, porque ele já havia expulsado demônio, curado os enfermos, montou uma congregação, batizou os crentes, mas ninguém havia recebido o batismo com o Espírito Santo.
e enviam para lá 2 pastores, João e Pedro. E quando chegam ali, eles fazem um culto de avivamento. Eles põem a palavra, cantam os hinos, e agora eles vão orar para Jesus batizar no Espírito Santo. E Jesus começa a batizar 1, 2, 3, e batiza todos ali em Samaria com o Espírito Santo, e apenas um dos membros da igreja não consegue receber esse batismo. E a promessa profética dizia que o derramamento do Espírito Santo seria para todos aqueles que crescem, os que haviam sido chamados de Israel, e para tantos quanto Deus chamar, em qualquer parte da terra, em qualquer ação. A promessa do Espírito Santo é para todos que receberão Jesus. Mas tem um moço ali que não recebe o batismo. Então ele tenta comprar este batismo. Abre a carteira, pega o dinheiro e diz para Pedro e João: quanto é que vocês querem para que eu receba este mesmo poder? Pedro se afasta e diz: o teu dinheiro seja para a tua própria condenação, porque tu julgaste comprar o dom de Deus. O teu coração está cheio de amargura e de perversidade. Busca Deus, talvez Ele te perdoe. Irmãos, as bênçãos de Deus não têm dinheiro que pague. Aleluia, Deus. A nossa comunhão, a nossa unção no Senhor, não há dinheiro que pague. Isso é pessoal, é para quem é espiritual, é para quem busca Deus pela sua grandeza e misericórdia. E Caim fica zangado, e toda vez que ele olha para o seu irmão, ele sente raiva do seu irmão. Aconteceu com Caim, vai acontecer com você também. Sempre que alguém te odiar, é porque este alguém está vendo em você algo que ele não conseguiu, que ela não conseguiu. Então não estranhe isso. É comum isso acontecer. As bênçãos de Deus às vezes provocam inveja, ciúme, ira e até a separação, por causa das bênçãos de Deus. Mas a Bíblia nos diz, no Salmo 68, versículo 18: ele subiu ao alto, levando cativo o cativeiro, recebeu dons para os homens e até para os rebeldes, para que Deus esteja no meio deles. Isso quer dizer que até mesmo alguém que está em rebelião contra Deus, se essa pessoa se arrepender e buscar a Deus de todo o coração, ele vai receber os beneplácitos de Deus, nosso Senhor. Aleluia. Pedro dizendo em Jerusalém, concernente o derramamento do Espírito Santo sobre a casa de Cornélio, diz: vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Então não posso me entristecer se eu não recebi a bênção que o meu irmão também recebeu. Não é culpa do Senhor, é justamente porque eu não busquei a Deus como eu devo buscar. Mas o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, diz: sede imitadores daqueles que pela fé herdam as promessas de Deus. Isso quer dizer, se pastor Samuel ora, jejuma 2, 3, 4 vezes na semana, ou 8, 10 vezes no mês, e é grandemente abençoado, se eu fazer o mesmo que ele faz, eu vou receber a mesma bênção que ele recebeu. Porque a fonte é única, a fonte é a mesma. E agora Caim, ele é dominado por um sentimento de inferioridade. O que mais mata as pessoas nas igrejas é o sentimento de inferioridade. Eu não posso, eu sou o pior de todos, Deus não olha para mim, eu sou fracassado mesmo, o outro é melhor do que ele. Não pense isso nunca. Você é